Fala, fala, tribo do PEC! Oi, oi, pessoal, bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, a este episódio especial, porque hoje aqui a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Nossa tribo do PEC, semana passada a gente perguntou para vocês e vocês responderam. A gente recebeu dezenas de perguntas frequentes, as perguntas mais, o que a gente perguntou, qual que é o seu maior desafio dentro da sua saúde nesse exato momento, e a gente recebeu várias respostas. Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui, a gente vai estar respondendo algumas perguntas frequentes, né, Vá? Pois é, vamos lá, né? Vamos ajudar vocês o máximo que a gente puder aqui com as nossas perguntas. E se no final, né, algumas pessoas já mandaram perguntas, se no final, quem que estiver aqui ao vivo com a gente, quiser mandar mais perguntas, por favor, a gente vai estar por aqui. É isso aí, então a primeira pergunta aqui é da Josiane Novaes. E a Josiane pergunta aqui pra gente sobre, basicamente, falta de energia e desânimo, né? Esses dois tópicos aqui, falta de energia e desânimo, eu acho que são os maiores sintomas, digamos assim, das pessoas hoje em dia. A maior reclamação é falta de energia, não se sente motivado, falta de desânimo em geral. Então, eu queria começar da minha parte aqui, respondendo essa sua pergunta, Josiane, da seguinte maneira: qual que é o seu sonho? Antes de mais nada, qual que é a visão para a sua saúde, a visão para a sua vida de uma maneira geral? Porque sem você ter essa visão, sem você identificar este seu sonho, esse seu algo maior, você nunca vai conseguir ter mais energia, você nunca vai conseguir deixar o desânimo de lado. Porque você vai entrar sempre numa rotina onde você consegue, de repente, resultados aqui e ali, mas aí acaba voltando para o padrão inicial e, obviamente, para os resultados iniciais. Então a gente vai estar desenvolvendo mais essa resposta aqui, mas antes de mais nada, Josiane, sem identificar a sua visão, o que você realmente quer lá no fundo, não apenas perder uns quilinhos, não apenas só ganhar energia. Para que você quer mais energia? Pergunte-se 1, 2, 3, 7 vezes por que você quer mais energia, por que você quer deixar de lado o desânimo. E aí sim, quando você responder essas perguntas, você vai estar no caminho certo, Josiane. Pois é, a solução, querida, vai ser sempre focar no que você quer e não no que você não tem. Se você focar que você não tem energia, se você focar que você não tem ânimo, você vai atrair mais disso para sua vida. Se você focar na sua visão, no que você quer quando você tiver mais energia, se ver feliz, alegre, contente, fazendo tudo que você quer, você animada, sabe, curtindo a sua vida. Se você criar essa visão e focar como chegar até lá, esse vai ser sempre o caminho. Então, por isso é importante o que o Bruno falou, eu diria que é fundamental que a gente comece por aí. Porque sem você saber onde você quer chegar, a vida acontece, obstáculos aparecem, né? E você acaba desistindo no meio do caminho. Agora, se você tem uma visão, se você sabe que se sentir feliz, se sentir animada, aquilo vale para você mais do que tudo, você vai permanecer na sua jornada de saúde e usando os aprendizados que a gente vai estar passando para você aqui ao longo do tempo, mas sem a sua visão, você não sai do lugar. Essa é a verdade. É verdade, porque o que acontece é o seguinte, pessoal. A gente fala, eu tô com falta de energia, tô desanimada. E aí, eu vou fazer alguma coisa. E você começa alguma coisa. E o que acontece? A vida entra no meio do caminho. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem os seus afazeres. E quando você vê, você tá todo atrapalhado, não sabe mais o que fazer e acaba falando assim, quer saber o quê? Esse negócio de ser saudável é muito difícil, leva muito tempo, isso aqui não é pra mim, eu vou voltar para ser como eu era antes. E aí você volta pro padrão inicial, como eu mencionei aqui. Agora, quando você tem este algo maior, este seu sonho muito claro na sua mente,
você nunca, jamais vai deixar esses obstáculos atrapalharem este seu sonho. A gente tem one shot, que a gente fala em inglês. A gente tem uma chance, uma vida aqui, pelo menos nesse planeta, digamos aqui que a gente está no planeta Terra neste exato momento, né? Então, sem esse sonho, você não vai conseguir. A gente pode passar o que for, a gente pode falar, coma mais isso, se exercite dessa maneira, durma melhor, de nada vai adiantar, porque você vai voltar para o padrão inicial. Então, identificar realmente o seu sonho, criar essa visão poderosa é o pontapé inicial para qualquer pessoa que está em busca de uma transformação, para qualquer pessoa que está buscando mais energia, que está tentando deixar de lado o desânimo. Né, Vá? Com certeza absoluta. Começa tudo por aí. Mais alguma coisa sobre essa questão? E a única maneira, né, como seres energéticos, pessoal, eu volto a falar sempre nessa analogia porque é muito simples. Nós funcionamos como uma bateria. Essa bateria vai ter que estar o tempo todo sendo carregada. E essa energia, quando você carrega a sua bateria, é importante que essa energia esteja sendo trabalhada de uma maneira eficiente. Então, para você realmente sentir energia para sempre, energia crônica que a gente fala aqui, que vai te deixar mais animado, vai te deixar mais saudável e tudo mais, você tem que carregar sua bateria e você tem que trabalhar essa energia de uma maneira eficiente. E a gente simplificou isso em uma página, né? Em uma figura, que é isso daqui. Você precisa ter os 4 pilares trabalhando de uma maneira sinérgica, como se fosse uma engrenagem de uma máquina. É isso que vai te trazer energia, é isso que vai te animar. A energia, você trabalhando os seus 4 pilares, a energia automaticamente você vai equilibrar sua energia, você vai parar as perdas energéticas, você vai começar a acumular ganhos energéticos e, obviamente, você vai se sentir melhor. Se sentindo melhor, você vai atrair melhores pensamentos, você vai começar a melhorar sua performance, você começa a se animar mais. Mas, de novo, tudo começa com a visão. Porque é graças à sua visão que você vai trabalhar em você para chegar no seu mais elevado potencial, na sua melhor versão, trabalhando os seus 4 pilares, mas tudo começa com a sua visão. E eu vou encaixar a próxima pergunta nessa resposta da Vanessa, dos 4 pilares, a pergunta da Carmen Nascente. Ela está perguntando sobre emagrecimento e diabetes. Bom, 2 tópicos gigantescos para quem está querendo emagrecer, para quem está com problema de pré-diabetes ou de diabetes. Você precisa entender o que a Vanessa acabou de começar aqui a falar. Para quem está escutando, né, quem não está nos vendo, se tem alguém aqui vendo o replay, enfim, basicamente são os 4 pilares que a gente chama aqui da biomodulação energética integrada. São 4 pilares que a gente precisa estar trabalhando: campo energético, corpo, mente e ambiente. Tá? A gente vai estar falando aqui de uma maneira muito rápida o que você precisa trabalhar para deixar de lado, né, para deixar de lado a obesidade, para queimar gordura extra, para reverter diabetes. Esses 4 pilares. O primeiro deles é o seu campo energético. A gente sabe hoje em dia que somos energia, então a gente não pode mais deixar essa conversa de lado. A gente tem que direcionar este seu pilar, que é muito importante. Ele é tão importante que a gente chama aqui dentro do PEC que ele é a mãe de todos, né? Fala um pouquinho rapidamente o que seria este pilar do campo energético. Fala para Carmen Nascente e para todo mundo que está tentando emagrecer ou reverter problemas com diabetes. Pois é, nós somos seres bioenergéticos, isso não é mais novidade, né? O universo é energia e graças à ciência da física quântica aplicada na nossa área da saúde, a gente já consegue hoje mensurar a energia das partículas mais básicas do seu corpo. Por exemplo, você é um ser com cerca de 70 trilhões de células. Cada uma dessas trilhões de células tem centenas de milhares de partículas. Essas partículas, a gente consegue mensurar isso e cada partícula no nosso corpo tem uma frequência específica. Então, a somatória dessas partículas formam as células, que as células somando vão formar os tecidos, que formam os órgãos, que formam você. E você vai ser um conjunto de todas essas vibrações desde as suas partículas. E isso você
vai gerar um campo eletromagnético, o seu biocampo, né? Você vai gerar isso como um ser energético. Então, toda essa sua vibração é correspondente desde o corpo físico até todas as trocas que você tem com o seu ambiente, até todos os pensamentos que você tem também vão ter uma frequência específica, também vão ser uma vibração. As suas emoções têm frequência específica, têm vibração. Hoje em dia a gente consegue mensurar tudo isso com o nosso scanner quântico, mas em geral, essa é a mãe de tudo. A informação para tudo que acontece no seu corpo não vem de um nível físico, pessoal. A informação para o controle do nosso corpo vem de um nível energético. Por isso que a gente precisa ir além da matéria, ir além de nutrição e exercício para chegar nessa informação energética que é a essência de tudo que a gente é. Então, esse campo energético é a essência de tudo. Este, então, é o pilar número 1 para quem está querendo emagrecer, reverter problemas com diabetes, tá bom? O segundo pilar que você precisa também trabalhar aqui é o pilar do corpo, tá bom? Este é o pilar aqui, eu diria, clássico dentro da saúde. Quando as pessoas pensam sobre saúde, elas vão direto para esse pilar, mas elas focam apenas em 2 subtópicos dentro deste pilar, porque existem vários subtópicos. Existe, obviamente, a parte nutricional e da atividade física, né? Mostra aqui pra gente, dentro desse pilar aqui, nutrição e atividade física se encaixam aqui, porém, existem também outros tópicos, subtópicos, a gente costuma falar aqui, como gerenciamento do estresse, a qualidade do seu sono, a hidratação intracelular, os seus hormônios, desintoxicação, digestão. Enfim, existem literalmente dezenas de subtópicos que a gente precisa estar trabalhando dentro deste pilar do corpo. Então, é isso, a gente trabalha o campo energético e o corpo. Fala aí, Vá. Eu diria que uma coisa fundamental também é você entender que o seu pilar do corpo é único. Não existe nenhum outro ser nesse planeta, nem no universo, que tenha o conjunto vibracional que a gente já comentei aqui no campo. Você tem uma vibração única que é sua. Você precisa ser trabalhado de uma maneira totalmente personalizada, individualizada, de acordo com a sua circunstância, de acordo com o seu caso, com como que está a sua saúde hoje, como que ela chegou até aqui, como foi sua gestação, o que você come, como é o seu trabalho. Tudo é importante se a gente quiser avaliar o seu corpo. Então não adianta você seguir a dieta do guru da internet. Pode ser boa para ele, mas pode te matar. Então assim, cada um de nós é um ser único e você precisa respeitar isso. Você precisa respeitar o templo único que você habita, que é o seu corpo. Para isso, personalização, individualização, circunstancialização, não sei se existe essa palavra, mas avaliar o teu dia a dia, o teu estilo de vida é fundamental se a gente quiser ter qualquer tipo de resultado que vai além do corpo, como a gente está falando aqui. Muito bom, muito bom. Então aqui, pilar campo energético, 2, corpo, com todos esses tópicos, subtópicos, sendo trabalhados de uma maneira personalizada, individualizada, mas não podemos esquecer dos próximos 2 pilares para alcançar o resultado. O terceiro pilar aqui é o que a gente chama o pilar da mente. Dentro deste pilar é onde você vai realmente estar trabalhando aqui o seu subconsciente, vai estar trabalhando os seus hábitos, quebra e criação de hábito, mudança comportamental, porque de nada adianta você saber o que fazer se você não saber como aplicar na sua vida. E é aqui que entra a necessidade deste pilar do corpo, extremamente fundamental. É fundamental você saber focar no que você quer, né? Onde você focar, a sua energia vai fluir. Volto a repetir isso. Então, a gente precisa trabalhar a sua mente para se liberar de crenças que estão te limitando, para permitir que coisas novas sejam implementadas que te levem realmente para onde você quer chegar. Porque a grande verdade é que fazer mais do que te trouxe até aqui não vai te fazer chegar até ali aonde você quer. Vão ter hábitos que vão ter que ser criados. Existe neurociência aplicada, gente. Existe neuropsicoimunologia hoje. A gente está falando, nessa época do Covid,
a mente direciona diretamente a sua imunidade. Então, é fundamental a gente trabalhar esse pilar que vai muito além de meditação, por exemplo. Meditação é uma ferramenta que a gente fala aqui, assim como nutrição é um tópico dentro do pilar do corpo, a meditação, por exemplo, é um tópico dentro do pilar da mente, mas a gente precisa ir muito além, a gente precisa te ensinar, né, como implementar as coisas de uma maneira que seja possível dentro da sua realidade. E para quem tá vendo aqui a gente ao vivo neste exato momento, tá bom, pessoal? Quer deixar sua pergunta? Deixa aqui no seu comentário que a gente vai estar respondendo para vocês também. A gente tem várias perguntas aqui. Essa pergunta da Carmen perguntando sobre emagrecimento e diabetes. A gente tem que falar do último tópico, do último pilar, que é o pilar do... Vira ao contrário. Perdão. Outro lado aqui assim. Do ambiente, tá bom? Este é o quarto pilar, que é o pilar que as pessoas deixam de lado, que é o pilar que as pessoas menos prestam atenção hoje em dia. E ambiente é literalmente tudo que está ao seu redor, que influencia a sua saúde de uma maneira direta e indireta. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente podia falar muito sobre esse pilar, mas eu quero dar um exemplo de algo que eu estava aprendendo ontem. Eu estava até conversando com a Vanessa sobre isso, com um dos meus mentores, o Gabriel de Carvalho, o professor Gabriel de Carvalho, ótimo profissional, para quem não conhece, e ele estava falando do porquê que as pessoas, né, hoje em dia, a gente tem tanto problema com obesidade e diabetes. E um dos fatores, adivinha o que é? Ele é ambiental e se chama poluição de produtos químicos, poluição de uma maneira geral. Agora, você sabia aqui que nos últimos anos, nas últimas décadas, os seres humanos, né, eles vêm ganhando peso, mais problema com diabetes, mais problema de saúde em geral. Todo mundo sabe disso. Não é nenhuma novidade que a gente está cada vez com a saúde mais fragilizada. Agora, você sabia que todos os animais também estão acima, ganhando mais peso do que antigamente? Por quê? Por que isso acontece? Porque essa poluição afeta não apenas nós seres humanos, mas sim todo mundo que vive neste planeta. A gente usa uma palavra específica para isso chamada obesogênicos, tá bom? São substâncias que causam obesidade e existem vários fatores obesogênicos. Um deles são esses produtos químicos no nosso ambiente, porque você pode ter a melhor dieta do mundo, nutrição, atividade física, tudo em dia, meditar, fazer todos os pilares aqui, ter todos esses pilares aqui sendo trabalhados, mas se você tiver esses obesogênicos no seu ambiente, você vai ter problemas de saúde. Você ou vai ganhar peso ou vai desenvolver outro problema de saúde, tá bom? Eu tenho mais um fator ambiental, luz. Sua avó, por exemplo, que fica o dia inteiro na televisão, tem diabetes. Diabetes é uma doença relacionada com luz artificial, pessoal. Talvez vocês não saibam disso, mas existe toda a física aplicada a isso, né? A disrupção do nosso ritmo circadiano, do relógio biológico, essas luzes artificiais que também fazem parte do ambiente, também vão estar influenciando na obesidade, na diabetes. Enfim, pessoal, uma coisa que é importante a gente volta a repetir porque é fundamental. Seja no corpo, seja na mente, seja no ambiente, seja no campo energético, normalmente são fatores integrados que fazem você desenvolver uma condição. Jamais vai ser uma coisa. Ah, Vanessa, hoje eu comi uma azeitona, então eu desenvolvi tal problema. É muito difícil ser uma coisa só. Nós somos seres energéticos multidimensionais. A nossa realidade está integrada com tudo que nos circunda, com todas as trocas energéticas. E quando a gente fala aqui de ambiente, de corpo, de mente, padrões mentais que bloqueiam, o ambiente que tem toxinas, o corpo que tem uma dieta errada ou um exercício errado, seja lá o que for, a gente volta para o ponto comum a tudo isso que é a sua energia. Todos esses pilares giram em torno da nossa essência energética. Por isso que a solução
para tudo, seja obesidade, seja a perda de peso, seja o que for que você tenha na sua saúde, vai ser sempre, sempre trabalhar a sua energia, parar as perdas energéticas, acumular os ganhos, com isso aumentar a sua vibração. Se você aumenta a vibração, você aumenta tudo. Você começa a atrair coisas melhores, você aumenta o seu nível de consciência. Existe uma tabela científica, para quem não conhece o estudo, é muito fácil você dar um Google nos estudos, no mapa da consciência do Dr. Hawkins. Ele de uma maneira muito simples, ele colocou vibrações que têm um match, que são covalentes, né? Então, as suas vibrações, os pensamentos, as emoções que você tem, é equivalente ao que você vibra, né? Então, é muito importante a gente entender que todo esse jogo da saúde está diretamente relacionado com a nossa essência, que é energética. E para a gente elevar a sua energia, a gente tem que voltar nos 4 pilares. É muito simples. Se você entender isso, você, meu Deus, já tá com 2/3 do jogo ganho, porque você vai deixar de focar numa coisa ou em outra e vai abrir a sua mente para uma série de fatores que com certeza estão se manifestando na sua vida e que vão muito além de dieta e exercício. É isso aí. Próxima pergunta aqui a gente tem da Cleonice Wallace. E a Cleonice tá reclamando que ela tá com dor por tudo. Literalmente, eu lembro quando ela mandou essa pergunta pra gente, ela falando que tava com dor no ciático, dor no ombro, dor de cabeça. Então, o que a gente faz quando a gente tá com dor em geral? Bom, a gente foca nesses 4 pilares, essa sempre é a visão geral. Todo o princípio vem sempre desses 4 pilares que a gente acabou de compartilhar com você. Mas um fator aqui importante também de dores em geral, né, é a parte da inflamação. Dor é um sinal que o seu corpo está inflamado, então o seu corpo está sempre se comunicando com você. Na verdade, a dor aí é positiva, porque o seu corpo está conversando com você falando assim: Cleonice, presta acorda, atenção. Presta atenção. Existe alguma coisa aqui que não está me fazendo bem. Vamos fazer um pouquinho diferente, Cleonice? Então o seu corpo ele está sempre se comunicando com você. Então essas dores, Cleonice, nada mais é aqui que existe um desbalanço energético no seu sistema como um todo. E inflamação é sempre a causa aqui também. Agora, quando a gente fala sobre essa conversa de inflamação, né, Vá? Existem fatores pró-inflamatórios, anti-inflamatórios. Aqui dentro do PEC, a gente pensa um pouquinho diferente, eu diria bastante diferente. A gente acredita que as coisas que você deixa de fazer são mais importantes do que as coisas que você faz. Como assim? Bom, vamos dar um exemplo clássico aqui que todo mundo vai entender. Vamos levar essa conversa um pouquinho para a parte nutricional da alimentação, que é um tópico que todo mundo entende aqui. Por exemplo, você pode ficar comendo kale, né, que é couve, pode comer orgânico, pode comer bem, comer os alimentos, digamos assim, super alimentos todo santo dia. Porém, se você continuar a comer alimentos pró-inflamatórios, de nada vai adiantar. Então a gente costuma falar, né, o que você não come é mais importante do que o que você come. Porque o que você não come deixa essa inflamação de lado. A gente tem uma classificação dentro da mentoria que a gente usa, que são os 4 venenos e as 2 estrelinhas, que são os maiores ofensores na parte nutricional. E só de você evitar esses 4 venenos e essas 2 estrelinhas, a gente já fez episódios dentro do podcast falando sobre isso, mas você vai estar 70%, 80% com um jogo ganho dentro da área da nutrição. Fala um pouquinho, Vá, sobre este assunto de dor em geral, inflamação. Qual que é a tua opinião sobre isso? A gente nunca planeja aqui, eu e a Vanessa, a gente faz direto, a gente gosta de fazer no flow, na fluidez realmente, a gente podia fazer pesquisa e tudo mais, não, a gente faz aqui direto na lata. Bom, dor não existiria sem inflamação, foi o que o Bruno falou. Em termos energéticos, inflamação é 24 horas por dia o seu corpo perdendo energia. É como se tivesse um vazamento eterno, né? E se você não tem energia para reparar essa inflamação, essa IT, o que acontece? Ela se torna crônica. Porque a grande verdade é que o nosso corpo humano tem uma capacidade inata de autocura.
Só que a gente precisa permitir que ele consiga fazer isso. Para você permitir que o seu organismo tenha capacidade de autocura, ele precisa ter energia suficiente para fazer aquilo. Ele precisa conseguir agir em direção à inflamação. Agora, se você já está sem energia, o seu corpo ele simplesmente reage. Você não vive, você sobrevive. E aí, aquela inflamação permanece, porque o seu corpo não tem condições de direcioná-la. Então, a gente está te dando conhecimento aqui para você começar a prestar atenção. Se você tem uma dor, né, não adianta só, de repente você precisa ir trabalhar. Você tomar um remédio, naquele momento, você teve a dor pela primeira vez e precisa trabalhar, toma um remédio, ok. Ele vai te anestesiar, ele vai trabalhar na consequência, no sintoma. Porém, a causa daquela dor permanece. Então, faça isso de uma maneira consciente. Quem está ouvindo a gente aqui, saiba que tudo no nosso corpo que sai do balanço, o corpo dá sinais, o corpo fala, pessoal, isso é fato. Então, não ignore esses sinais, não tenta dar um cala-boca no seu corpo, sabe, agindo contra ele com todos esses remédios que não resolvem absolutamente nada. Vamos prestar atenção e vamos conscientemente ir atrás da causa. E como seres bioenergéticos, a causa 100% das vezes vai ser energética. Não existe nenhum problema de saúde que não inicie por uma perda energética. E essa perda energética não necessariamente vem da matéria do corpo, como a gente vem explicando aqui. Então, presta atenção da onde está vindo sua perda energética. Presta atenção nos sinais que seu corpo está dando. Não ignora isso. Vamos trabalhar a causa para quanto antes você ter energia e o seu corpo vai parar com essas dores, ele vai trabalhar na inflamação. O corpo é a máquina mais inteligente do universo, pessoal, não tem outra palavra, né? Nós somos uma máquina quântica, você é uma máquina quântica, a máquina mais inteligente de todo o universo. Então, você tem sim a capacidade de resolver os seus problemas se você tiver energia, combustível para isso. Então, é nesse combustível que a gente precisa trabalhar sempre de maneira integrada, individualizada. É isso aí, então, Cleonice Wallace, e teve outras perguntas, outras pessoas também que perguntaram sobre dor em geral, né? Essa é a nossa resposta aqui. Agora, a Tânia Liberato, fala Tânia, tudo bom? Tá falando aqui, oi Vanessa e Bruno, gostaria de saber a vossa opinião sobre suplementação de vitamina D nos meses de inverno em países com pouco sol. Já ouvi opiniões bem opostas sobre essa questão, vindas de profissionais que aplicam uma medicina integrativa e holística. Obrigado a você, Tânia, por essa pergunta. Linda pergunta. Principalmente nesse momento do Covid, que estão mandando as pessoas tomarem um monte de vitamina D, independente do clima, né? Começa você, amor, já sei o que eu quero falar, mas pode falar. Independente disso, existem grupos, eu descobri isso outro dia, grupos de Facebook só sobre vitamina D. E aí, existem milhares de pessoas, principalmente agora com o Covid, né? Que as pessoas estão mais antenadas sobre a saúde, sobre o sistema imunológico e do nada descobriram agora que a vitamina D é essa cura milagrosa para o Covid e para todos os nossos problemas. E eu entrei nesse grupo e eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado porque a única conversa, claro, obviamente o grupo é sobre vitamina D, então as conversas são sobre vitamina D, mas as pessoas só falando como se a vitamina D fosse a cura, a solução para todos os problemas de saúde. A pílula mágica. O que estava faltando é a vitamina D. E não se engane, a vitamina D é muito, mas muito importante. Na verdade, a vitamina D, muitos consideram um hormônio de tão poderoso que é a vitamina D. Mas antes de falar sobre suplementação de vitamina D, a gente tem que entender que ela não é uma pílula mágica. Partindo desse princípio, com isto em mente, Tânia, o que a gente tem que entender sobre a vitamina D é o seguinte. Antes de mais nada, a melhor maneira de obter a vitamina D é através do sol. Ponto final. Ponto final. Agora, como a Tânia falou aqui, pessoas que não têm acesso, que moram em países onde faz frio durante o inverno, com certeza você não vai ter a possibilidade de estar produzindo a vitamina D durante aquele tempo específico.
Então, o que pode ser feito em casos como esse? A suplementação pode ser válida? Talvez. Existem outras coisas que você pode fazer. Você pode comer alimentos que te dão, né, que vão te fornecer a vitamina D, como por exemplo, fígado, óleo de fígado de bacalhau. Você pode elevar a sua vitamina D durante os meses de verão. Antes de chegar o inverno, eleve a sua vitamina D. E naturalmente as pessoas que são do ambiente gelado, digamos assim, elas vão estar prontas para o inverno com a reserva da vitamina D que veio através do verão. Uma outra opção aqui, Tânia, é fazer uma viagem curta, até mesmo de 4 dias ou 7 dias para um país tropical e né, absorver esta vitamina D por um período de tempo, durante esses 4, 7 dias, e voltar para o seu inverno. Uma outra opção é uma tanning bed. Como é que se fala tanning bed? É uma cama de bronzeamento artificial, que também existem, ajuda também nesse processo da vitamina D. Só presta atenção que não são todas que ajudam, existem vários detalhes, tem umas que elas têm muitas correntes eletromagnéticas e acaba prejudicando. Enfim, essa é uma outra opção e, claro, tem a opção de suplementar com a vitamina D, se a sua vitamina D estiver lá embaixo. Agora tem um porém que você precisa entender. A Vanessa vai estar falando aqui provavelmente sobre isso, sobre a vitamina D. A vitamina D, ela trabalha em conjunto. Todas as vitaminas e minerais, eles trabalham em sinergia. O que isso quer dizer? Que uma depende da outra. A vitamina D, ela tem que ser tomada com a vitamina K. E as pessoas vão lá e apenas se entopem de vitamina D, tomam 10 mil unidades de vitamina D todo santo dia e esquecem que elas estão se intoxicando com a vitamina D, porque elas não estão balanceando com, por exemplo, a vitamina K. Então tudo tem que ser levado em contexto, você tem que analisar o seu contexto, você tem que analisar o contexto da própria vitamina D. Enfim, eu poderia falar muito mais tempo, eu vou deixar a Vá falar um pouquinho. E fora o contexto da vitamina D, é importante, né, a gente entender que só a vitamina D não resolve absolutamente nada, pessoal. Nada. Nada, nada, nada. Não adianta você não mudar nada na sua saúde e se entupir de vitamina D. Isso não vai adiantar. Além de poder ser perigoso para você, você pode sim ter uma intoxicação da vitamina D e quando a gente tem, é uma lei física, excesso demais de um lado gera inibição do outro. Então, imagina assim, a vitamina D é tão importante no nosso organismo que ela... Meu Deus, ela é requerida em centenas de reações. Se você se entope de vitamina D, você vai acabar inibindo uma série de reações no seu organismo. É isso que acontece com, por exemplo, excesso de... Todos os excessos, excesso de cortisol, excesso de leptina. Quem tem leptina, é resistente à leptina, é porque o organismo já produziu tanta leptina que a pessoa começa a inibir. É um calo, é igual um calo. O cortisol, que é o hormônio de estresse, você libera estresse, chega uma hora que o teu corpo começa a inibir o cortisol. O corpo funciona assim. Essas leis são leis da natureza. Então, excesso de vitamina C gera inibição não só de uma coisa, mas de várias coisas. De vitamina D, perdão. Outra coisa, você vai tomar D3 com K2. Tá, qual vitamina K2? Tem que ser a K7, né, que vem da ubiquinona. Tem uma vitamina específica. Então, assim, não são todas as vitaminas D. E, de novo, a vitamina D precisa ser metabolizada. Como que tá o teu metabolismo? Tá funcionando tudo direitinho? Você tem certeza absoluta disso? A vitamina... boa, deixa eu só complementar isso aqui. Vitamina D, vitamina A, vitamina E e vitamina K são o que a gente fala de vitaminas lipossolúveis. O que isso quer dizer? Que elas só serão absorvidas se você tiver gordura. E você tem que ter gordura na dieta e essa gordura tem que estar sendo quebrada, tá bom? Então, se você não tem lipase digerida, você não vai estar digerindo gordura e, consequentemente, a sua absorção das vitaminas também vai ser afetada. Então, você começa a perceber aqui que existem vários detalhes, várias nuances que vai muito além do que apenas toma 10 mil unidades de vitamina D3 e tá tudo certo. Não é bem por aí, é perigoso fazer isso. Segue essas recomendações que a gente falou aqui
Quer falar mais alguma coisa? Vá sobre isso. É por aí, se a tua digestão não estiver funcionando, se a sua vesícula não estiver liberando direito a bile para digerir essas gorduras, a vitamina D não vai estar sendo metabolizada, você não vai estar digerindo, você não vai estar absorvendo. Então, o que que adianta você tomar um monte de suplemento se você não, o teu corpo não está sendo capaz de trabalhar com isso? Por isso, a gente volta, né? A digestão, por exemplo, você pode ter a melhor dieta do mundo. Se você estiver em modo estresse, a digestão no corpo humano não funciona. É como se fosse o modo avião do celular. Se o modo avião está ativado, o celular não funciona. Se você estiver estressada, você pode tomar vitamina D, pode comer o fígado que o Bruno falou, tomar óleo de fígado de bacalhau, pode malhar todo dia. Se você está estressado, o processo de digestão não é ativado no seu corpo. É muito importante a gente começar a entender a complexidade do nosso ser e entender que você precisa direcionar tudo isso que a gente está falando aqui, os 4 pilares, sempre, 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 para qualquer pergunta. Então, a pergunta de vitamina D, pode ou não pode, vai ser sempre, depende. Depende depende de cada caso. Né? E a mesma resposta aqui, a Irenice Figueiredo, fala Irenice, tudo bom? A Irenice é uma action taker, a Irenice está sempre, né, tomando ações, a gente sabe, a gente vê as pessoas que vão ter resultado e a Irenice com certeza vai ter resultado. Ela ouviu falar que a Vanessa aqui falando que ela tinha muita alergia, que ela está com muita alergia do pólen hoje em dia. Irenice, alergia vale tudo porque a gente acabou de falar aqui. Neva, fala um pouquinho sobre essa parte. A alergia, eu também, meu Deus, eu estava em Atlanta nessa época que eu fiz todos os testes de alergia na minha vida e com 100% de certeza absoluta, tua alergia, provavelmente tua estamina, obviamente, isso daí todo mundo sabe, o Google sabe, até a estamina vai estar desregulada. Porém, para a gente regular a estamina, você vai ter que ir muito além. Você tem que voltar na dieta também. Você tem que voltar na energia do teu corpo, na mente, na emoção também. Sempre vai estar integrado. Não existe um remedinho mágico para se livrar da alergia ao pólen. Essa alergia é simplesmente um sintoma que o teu corpo está em desequilíbrio energético. E se o desequilíbrio energético existe, ele vai além do corpo e vai para os 4 pilares. Simples assim, tá? Boa. Muito boa, muito boa. Faz sentido, Irenice? Eu espero que sim. Outra pergunta, próxima, ótima pergunta da Grace. A Grace está dentro da nossa mentoria, é uma das nossas mentoradas e está aqui também junto com a gente, fazendo pergunta. Isso aí que a gente gosta de ver, as pessoas realmente engajando. Perfeito, Grace. Ótima pergunta, falando sobre como que eu sei, se a minha digestão está funcionando. Como que eu sei se a minha digestão está funcionando? A Vanessa fala toda hora aqui, né, Val? Você tem que estar com a sua digestão funcionando. Se a sua digestão não está funcionando, você não vai ter saúde. Muito simples. Grace e todo mundo que está conferindo isso aqui agora, presta atenção. Digestão, bem fácil de saber. Número 2. O seu número 2, tá bom? Quando você vai no banheiro, a gente tem que te perguntar como está o seu número 2. Dentro da mentoria, a Grace está dentro, ela não chegou lá ainda, mas ela vai chegar lá. A gente compartilha, tem uma aula específica sobre o que a gente chama do Poop Chart, tá bom? O Poop Chart, que é como que as suas fezes estão. A maneira mais simples e mais fácil, mais barata, mais honesta e melhor de todas, né, Vá? É olhar as suas fezes. Olhar, primeiro, qual a frequência que você vai fazer o número 2. Você vai todo dia, você vai 2, 3 vezes por dia, você vai a cada dia, você vai uma vez por semana. Qual a frequência que você vai fazer o seu número 2? Fezes, tá bom? Depois disso, a gente tem que analisar como está a consistência das suas fezes. A gente tem lá, como eu falei, nesse Poop Chart, exatamente, existem basicamente 7 tipos de fezes comuns a todos. Apenas na verdade tem 2, mas é o ideal, é o, digamos assim, perfeito. É quando você, Grace e todo mundo, sabe que a sua digestão está funcionando. É quando as suas fezes estão com aquela consistência... regularmente. E, eu esqueci de falar, boa Vá. E regularmente. Pessoal, responda essa pergunta. Não precisa responder pra gente aqui, mas responda com você mesmo. Reflita. Quantas vezes você está indo pro banheiro fazer o número 2? Aqui está a
regra de como você sabe a sua digestão. Primeiro, a consistência, eu vou falar depois aqui como que ela tem que ser, mas... A cor também, né? Isso, a cor e a consistência, mas antes disso, a frequência. A frequência tem que ser a seguinte: todo santo dia você tem que ter um número 2. Pelo menos uma vez no dia, tá? Pelo menos uma Pelo vez. menos 30 centímetros de fezes, ou então você pode ir 2 vezes com, digamos assim, 15 centímetros e 15 centímetros, ou 3 vezes 10 centímetros e 10 centímetros. Ou seja, você tem que ir pelo menos uma vez a cada 24 horas fazer o número 2. Esta é a frequência. A segunda parte aqui, que é o Eu diria comentário... até 2, o normal é 2, porque é difícil você uma vez e fazer 30 centímetros. Exato. O mais comum para ter, né, para ter uma digestão normal aí 2 vezes, que é o tempo. Você normalmente tem uma refeição, almoço e depois o jantar, então você vai 2 vezes, média de 15 centímetros, e fala da consistência e da cor agora. Então, o primeiro passo é frequência, tá bom? Segundo passo para saber se a sua digestão está funcionando: como que é a consistência das suas fezes? A consistência e a cor, as duas juntas aqui, tá bom? Tem que ser o seguinte, a gente chama isso dentro do PEC da longa banana marrom clara. Vou repetir: longa banana marrom clara. Ela tem que ser como se fosse a consistência de uma banana, tá bom? E da cor marrom claro. E outra coisa, ela não deve feder demais, como você sai de lá, meu Deus, o que aconteceu aqui? Se você está no banheiro e está com um cheiro horrível, isso quer dizer que a sua digestão também está com algum problema. Tem que ser um cheiro, eu não diria agradável, tá? Porque não é agradável, mas é um cheiro de terra, digamos assim. E também tem que passar com prazer, entre aspas. Não sei se a gente pode falar passar com prazer, mas não tem que ser uma coisa dolorida, que dói. E tem que sair rápido. Você vai pro banheiro, você sai. Em 30 segundos, saiu. Você não precisa ficar lá 10 minutos, 15 minutos para sair. Se isso acontece, é porque a sua digestão não está funcionando. Então, essas são dicas aqui que vem na minha cabeça agora de como saber se a sua digestão analisando as suas fezes, que é a maneira mais inteligente de analisar que toda pessoa, todo ser humano deveria estar fazendo no seu dia a dia. Neva, mais algum comentário sobre essa parte? Acho que esse é o jeito mais fácil, com certeza. Mais algum comentário sobre digestão funcionando? Não, e ausência de sintomas, né? Se você tem a digestão funcionando, além de você ter as fezes ideais, você não vai ter sintomas digestivos de refluxo ou alguma outra pode coisa ser assim. isso. Além das fezes, outros sintomas que a sua digestão não está funcionando são gases em excesso, quando você tem azia, má digestão, quando você se sente inchaço no estômago, né? O bloated, que a gente fala em inglês, quando você se sente, depois da comida, você está com inchaço, parece que tem um peso, né, dentro do seu estômago. Isso aí é um sinal que a sua digestão, provavelmente o seu ácido estomacal está fraco. Enfim, existem esses sinais também, esses outros sinais, você arrota demais, existem outros sinais que vão além das fezes, mas as fezes, eu diria, é o fundamental. É o básico, a gente sempre vai para as fezes antes de mais nada. E todos os outros sintomas são sintomas muito claros, né? Claro que todas as pessoas sabem. Se a pessoa está com gases, ela sabe que ela está com problema de digestão. Se ela está com inchaço, ela sabe, né? Sim. É isso. Então, próxima pergunta que a gente tem aqui, para quem está vendo a gente ao vivo nesse exato momento, se você tem alguma pergunta, deixa aqui no seu comentário que a gente vai estar respondendo. Mas a próxima pergunta que a gente tem aqui é da Regiane Freitas. Ótima pergunta, porque ela fala sobre ansiedade e compulsão alimentar, que são 2 tópicos aqui muito frequentes com as pessoas, principalmente neste exato momento. E a Regiane Freitas, ela ainda complementa, ela fala assim, ela está fazendo home office, não sei se é por causa do coronavírus ou não, mas ela faz home office, mas a cozinha está muito perto. Ou seja, né, ela está com ansiedade e ela tem compulsão alimentar, aí ela vai lá na cozinha, ela está trabalhando, a cozinha está do lado, ela vai lá e desconta na comida. O que fazer para tratar compulsão alimentar e ansiedade? Vá, o que vem na tua cabeça? Bom, me veio uma historinha que eu vi uma vez de uma mãe que foi no pediatra e falou: doutor, meu filho está obeso. Meu filho está obeso, ele está gigante, ele não para de comer porcaria, não sei o quê. O médico virou para ela e falou assim: quantos anos tem teu filho? Ela falou: tá com 5 anos. Falou: nossa, e ele já
trabalha sozinho, já tem o dinheiro dele, já faz as compras dele, já cuida da casa, né? E a resposta é não. Então, você, com certeza, você cuida da sua casa. Você cuida do que você compra, do que você deixa entrar na sua casa. A coisa mais simples para você começar essa jornada é você só comprar coisas que sejam benéficas para sua saúde, para você, né? Comprar coisas, a gente tem um episódio lá que fala dos 4 venenos das 2 estrelas, coisas que não tenham os 4 venenos e as 2 estrelas, e aí, se você tiver compulsão, você vai comer uma coisa que não te prejudique tanto. Começa por aí. Muito bom. É exatamente isso que eu ia falar, essa parte de compulsão alimentar e ansiedade, digamos assim, relacionadas à alimentação, é um princípio que a gente fala, eu acho que é no segundo dia dentro da mentoria, que é mais ou menos assim. O seu ambiente determina tudo. Não traga o inimigo para casa, pessoal. Faça da sua casa um templo. Se, por exemplo, a Regiane aqui, ela tá com um problema de ansiedade e compulsão alimentar, mas ela não tem os alimentos que ela sabe que não são prejudicial, provavelmente não teria problema ela ir para a cozinha. Porque se ela fosse para a cozinha, ela ia, digamos assim, entre aspas, descontar em alimentos saudáveis. E aí seria menos ruim. Talvez não seria ideal. Ia se saciar, nem ia comer tanto, porque chega uma hora que o nutriente, né, o nosso corpo se alimenta de nutrientes, então você não vai ter fome, porque você vai se saciar se você estiver comendo bem. Exato, então faça da sua cozinha, faça da sua casa um templo, apenas deixe alimentos que você saiba que são positivos, que vão te trazer energia. Não traga os venenos para casa, deixe os venenos lá fora. Faça da sua casa um templo. O Roberto está aqui com a gente, né? O Roberto, a casa do Roberto em São Paulo é um templo. É um templo total. Só tem coisa positiva, só tem coisa boa dentro da casa do Roberto. Ele só traz coisa que vai elevar a consciência dele, que vai estar levando ele para um nível de saúde melhor. Então, Regiane e todo mundo que está sofrendo com problemas de compulsão alimentar, se você está dentro de casa, não traga esses venenos para casa. Essa é a primeira coisa que vem à mente. A segunda coisa aqui, em termos de compulsão alimentar e ansiedade, é a parte mental. É esse jogo mental, esse jogo emocional que a gente tem que falar também, que é totalmente relevante, né? Esse jogo da vida, esse jogo da saúde, muitas vezes ele é ganho aqui, na nossa mente. Então, para controlar essa ansiedade, essa compulsão, a gente tem que analisar este pilar também. A Vá tá com o pilar aí, esse pilar do corpo. Esse pilar do corpo não, desculpa, esse pilar da mente. Né, pra gente estar trabalhando. E ansiedade é quando a gente está vivendo no futuro, quando a gente está muito, né, pensando lá na frente. Então traga a sua presença para o presente. Fica aqui. Neste exato momento, eu e a Vanessa, a gente está fazendo esse episódio aqui para você. A gente está aqui no presente. Eu não estou pensando sobre o que eu vou fazer amanhã, qual preocupação. Não, eu estou aqui presente 100%, 1000% com você. Então, quando você traz a sua atenção para o presente, a ansiedade ela vai embora. Ela vai embora imediatamente, porque a sua atenção, a sua energia está onde a sua atenção está. Não existe, é impossível de você pensar duas coisas ao mesmo tempo. Tenta, por exemplo. Tenta, faça um experimento. Ou então você já viu, de repente, assim, ó, vou dar um exemplo clássico aqui. A pessoa está dirigindo de carro, e aí ela está pensando, está lá totalmente ansiosa, ou está depressiva, está pensando ou no passado ou no futuro. Né? Isso é importante, você entender que a ansiedade é a projeção do teu foco para o presente, para o futuro, perdão, e a depressão é o foco no passado. As duas vias, ou ansiedade ou depressão, são solucionadas se você manter o foco no presente. Então, voltando aqui a esse exemplo, a pessoa está lá no carro dirigindo, focando no futuro, pensando no passado. E aí, do nada, assim, ela quase sofre um acidente. Passa alguém na frente do carro dela, ela se assusta assim, meu Deus, quase que eu matei essa pessoa. Naquele momento, imediatamente, todas as preocupações daquela pessoa desapareceram. Desapareceram por completo. Como? Por quê? Porque naquele momento, a atenção dela mudou do passado ou do futuro
para o presente. Ela estava presente com aquele acidente que quase aconteceu. Ou seja, ela não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E é claro, a gente pode fazer trabalhos de meditação, trabalhos de respiração. Existem várias técnicas que a gente ensina. O próprio Roberto aqui, a gente está fazendo um trabalho com ele legal, que a gente começou agora. Também, né, tudo isso ajuda muito. Enfim, existem várias técnicas fora disso tudo que a gente está falando aqui que ajudam nessa parte da ansiedade e compulsão. Mas isso aqui é o resumo do que eu falaria aqui para nossa querida Regiane Freitas sobre compulsão alimentar e ansiedade, né, Vá? É por aí, com certeza. Né? Não traz inimigo para casa, resumindo, e viva o momento presente. Use técnicas, né? Fica presente. É isso aí. Então, para quem está ao vivo, se tiver alguma pergunta, deixa aqui pra gente, porque a gente vai estar respondendo. Respira, com certeza. Respira, isso aí. A ansiedade, a gente tende a ter uma respiração superficial. Então, respira com a barriguinha, como o Roberto falou ontem, né? De nenê. Respira como um nenê, usando a barriguinha, que você volta pro presente também. E a gente tem várias outras perguntas aqui que as pessoas mandaram. Infelizmente a gente não vai estar conseguindo responder todas elas. A gente vai fazer uma outra live mais pra frente para responder. Mas hoje aqui eu queria finalizar, pelo menos essa aqui na minha frente, uma pergunta muito, muito legal que eu acho que é importante a gente responder essa aqui, Vá. É uma pergunta da Thalita Lopes. E é uma pergunta um pouco grande, pessoal, aqui. Então fica aqui comigo, tá bom? Por favor. Ela fala assim: algo que nenhum médico, nutricionista ou terapeuta consegue explicar ou solucionar. Adoro. Tenho uma tremedeira que começa a partir de 1h30 que me alimento. E só alivia se eu comer carboidrato de alto índice glicêmico, como pão francês, arroz, batata. Ao mesmo tempo, tenho fraqueza muscular que se intensifica quando a tremedeira começa. E se eu não controlar o tremor, ele vai aumentando e me causando pânico, com sensação de que eu vou ter uma convulsão. Então, estou tendo que comer em torno de 5 pães francês por dia para controlar. E não sinto fome ou vontade de comer, apenas como para não sentir a tremedeira. Aí ela completa falando assim: mas ninguém consegue me dizer o que fazer para melhorar. Me sinto presa nessa situação. E eu já fiz a faculdade de nutrição anos atrás, apesar de não ter me formado, tenho noção de que com uma alimentação assim, eu só poderei adoecer mais e não sei o que fazer. Bom, vamos responder essa pergunta aqui da Thalita Lopes. Eu posso falar só o meu pitaco, Vá? Sim, e aí tu complementa? Lógico. Bom, Thalita e todo mundo, pessoal. E é engraçado o que ela falou aqui no final, é isso que me chamou a atenção. Ela finaliza assim, né? Mas ninguém consegue me dizer o que fazer para melhorar. Me sinto presa nessa situação e eu já fiz faculdade de nutrição anos atrás, apesar de não ter me formado. Enfim, ela está falando aqui sobre essa parte da alimentação. E os problemas da Thalita e de todos vocês aqui vão muito além. É isso que ela precisa entender. Que o problema dela de tremedeira não é só a parte nutricional, não é só a parte da alimentação, não é apenas comer pãozinho francês ou não comer pãozinho francês. É aqui, pessoal, essa folha de papel resume a resposta para a Thalita e para todos vocês. Não adianta apenas focar em um subtópico do corpo que é a alimentação, você tem que trabalhar todos os outros pilares. As pessoas, infelizmente, elas ainda têm essa crença, elas ainda pensam que saúde é apenas fazer mais atividade física e apenas comer melhor. Ou uma coisa ou outra também, uma pílula, um pão, né? Não funciona assim. Não funciona assim hoje em dia. Hoje em dia o mundo é complexo, o mundo é diferente, a gente vive num mundo muito mais dinâmico e muito diferente de como que era antigamente. Portanto, a gente tem que levar em considerações todos esses tópicos, todos esses 4 pilares que a gente está falando aqui. Fala aí, Val, mais o que vem na tua cabeça sobre isso? Só pela maneira que ela está escrevendo, ela já criou essa crença na mente dela. Né? A gente precisa trabalhar essa crença que nada resolve, nenhum médico resolve. Eu duvido que você não resolva esse problema se você fizer a nossa mentoria. Te convido para fazer a mentoria, como o Roberto está falando aqui, porque eu duvido que se você não trabalhar o que precisa ser trabalhado, que você não resolva. Só que o que precisa ser trabalhado vai muito além de nutrição, como o Bruno falou. Vai da o que você está acreditando que nada resolve. Você mensurando 1h30, você já condicionou a sua mente a contar aquele tempo.
você já se pré-ocupa, você ocupa um lugar da sua mente contando o tempo para a próxima tremedeira. Você já vai comprar o pão para pensar na tremedeira. Ou seja, você nem sabe, aqui nesse momento presente, gente, eu não sei o que vai acontecer daqui 1h30. Eu tenho uma consulta marcada, mas eu não sei nem se eu vou estar viva até lá. Então, como que eu sou capaz de ter certeza absoluta que nada vai acontecer em 1h30? Eu não sou. A gente só sabe do momento presente. E a gente, né, não tem esse controle absoluto. A nossa mente, existe na psicologia até adicional, sem falar de energia, psiconeuroimunologia, né? É diretamente ligada, você acredita em uma coisa e você é capaz de fazer aquele sintoma com a sua mente. Então, tá tudo integrado. Obviamente tem uma causa raiz isso daí, que é integrada. É uma emoção passada, que às vezes é subconsciente, você não sabe o que é aquilo, é um pensamento, uma crença que está te limitando, é com 100% de certeza absoluta a nutrição também, porque comendo tanto pão francês, a sua digestão já está alterada, o seu metabolismo do açúcar já está alterado, você não consegue digerir as outras coisas, então realmente você tem razão, é uma bola de neve. Só que para a gente resolver isso, tem que voltar na energia. Aonde estão conectados os seus circuitos, para onde está indo a sua energia, aonde estão as suas perdas energéticas, né? Você precisa parar as perdas para daí acumular ganhos, para daí o seu corpo resolver essa questão sozinho. Então, a gente volta nesse pedaço de papel, nessa folhinha aqui, é o jeito mais simples, mais prático, mais fácil das pessoas entenderem que nós somos uma máquina quântica fenomenal e nós conseguimos reverter qualquer problema no físico direcionando a nossa energia, que é abastecida por 4 pilares: campo energético, corpo, mente e ambiente. É simples, ninguém está falando aqui que é fácil, mas o que é simples funciona. Isso também é uma lei da física, né? O Einstein resolveu essa questão de energia igual matéria com 3M igual energia, MC2, 3 letrinhas, né? E um número. Então, assim, a física, isso é uma lei da física, o que é simples funciona. Então, esse sistema funciona porque ele direciona o que você é na sua integridade, que vai muito além de corpo, né, de dieta. É isso aí, pessoal. Então a gente está chegando aqui no final deste nosso episódio. Só para responder rapidamente aqui, se você tiver mais alguma questão, deixa aqui embaixo. A Miriam está falando que começou a tomar o drink de manhã, mas o estômago dela é sensível, então ela tirou o vinagre. Enfim, essa parte aí, Miriam, você está com problemas digestivos, no caso, né? Aqui. Então a gente tem que direcionar a sua digestão. Uma coisa super simples que você pode fazer aqui são as enzimas digestivas e também o HCl que a gente fala, tá bom? HCl, que é o ácido estomacal, você pode comprar isso, que vai estar ajudando a sua digestão. E claro, se aquele drink tá te deixando mal, não toma o drink, bote ou menos quantidade, ou como você já fez, já tá tudo certo. Então, mas a gente tem que direcionar a sua digestão, né, Vá? Começa aos pouquinhos, vai testando a quantidade de vinagre que você coloca, a quantidade de limão, né? E junto com isso a gente vai estar falando de mais coisas para você tirar desses venenos e tudo mais. Então o conjunto dos fatores vai te ajudar. Às vezes uma coisinha só, ainda você não viu o resultado, mas você juntando tudo. E mais uma coisa, pessoal, para quem tá ao vivo aqui com a gente, ou para quem tá assistindo o replay depois aqui, deixe o seu comentário aqui. Eu quero, se você quiser que a gente mande, a gente tem um guia exclusivo, um e-book dos 4 pilares. É um guia de 29 páginas, 30 páginas mais ou menos, falando especificamente aqui sobre esses 4 pilares, tá bom? Para quem quiser um e-book completo, para quem não tem ainda, eu sei que tem algumas pessoas que já tem, para quem quiser, a gente manda de graça para vocês o link. Só clicar aqui, só deixar o seu comentário, eu quero, e a gente vai estar mandando para você esse guia totalmente de graça, esse e-book, onde você vai realmente entender aqui sobre os 4 pilares que você precisa ter na sua saúde, no mundo moderno, para ter saúde e energia para a vida toda, viver até pelo menos os 120 anos feliz, sem dependência, sem ter que fazer dieta maluca, sem ter que depender de medicamentos perigosos e
tendo energia para fazer o que você quiser, se tornando um verdadeiro milionário energético. É isso aí, pessoal. Miriam tá falando eu quero, quem mais quer, deixa aqui. E a gente se fala na próxima. Lembre-se sempre, quer algum comentário final? Não, é isso, pessoal. A gente volta sempre nessa equação, né, de olhar a nossa essência, que é energética, e nos 4 pilares. A gente simplificou muito tudo isso para que você entenda. Quanto mais fácil você entender, mais conhecimento você tiver sobre a sua essência, mais fácil você consegue, né, encaixar tudo isso que a gente fala na sua realidade, perceber coisas novas, coisas que estão associadas, e aí você começa a sua jornada, né, aplicando, equilibrando os 4 pilares, e com certeza você aqui hoje, você é capaz de chegar aonde você quiser. Por isso, volta tudo para a primeira coisa que a gente falou aqui, que é a sua visão. Qual a sua visão? O que você veio fazer aqui? O que você quer fazer aqui? Que vida que você quer ter? Como você quer envelhecer? O que você quer alcançar? Como você quer chegar aonde você quiser? Como, né? Você tem que decidir, e tudo começa por aí. A tua visão vai te levar aonde você quiser. É isso aí. A gente fica por aqui então. A gente vai brincar agora com a nossa filhinha Moana, que tá aqui do lado. Tá um dia muito louco aqui em Miami. A gente tá em Miami. Chove, faz sol, chove, faz sol. Tá muito estranho esse tempo aqui. Agora tá dando umas trovoadas. Não sei se vocês estão conseguindo escutar aqui, mas tá dando um monte de trovoada. Acho que vai cair o mundo de novo. A gente vai ter que ficar dentro de casa, brincando com ela dentro de casa. A gente comprou um porquinho da Índia que se chama o Bob. O nome dele é Bob. Se você quiser saber e ver o Bob também, segue a gente no Instagram. A gente bota conteúdo lá no nosso Instagram, da nossa vida, do nosso estilo de vida, lá no nosso Instagram. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. E como a Irenice Figueiredo falou, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus. Gratidão imensa por estarem aqui com a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.